Olá pessoal, tudo bem meus queridos? Vamos então para mais uma aula de Geografia dos sétimos anos. Eu sou a professora Lúcia Regina, espero que vocês estejam todos muito bem. Então vamos daí nessa nossa aula. Hoje nós temos como tema Rede de Transporte no Brasil e nós vamos ver as modalidades de transportes que existem no Brasil. Nós temos o transporte rodoviário, nós temos o transporte ferroviário, nós temos o transporte aquaviário e nós temos o transporte aéreo. Então, vamos lá, então. Os brasileiros nascidos após 1950 nasceram em um Brasil rodoviário, isto é, em um país que deu maior importância às rodovias do que às ferrovias e à navegação fluvial. Quando da instalação das primeiras montadoras de automóveis no Brasil, o governo brasileiro se comprometeu a construir mais rodovias. E isso ocorreu incentivando o uso do automóvel, do ônibus e dos caminhões pela população, assegurando assim as vendas de veículos produzidos pelas montadoras. Neste contexto, a integração territorial brasileira foi beneficiada pela ampliação da rede rodoviária. Entretanto, o desenvolvimento das ferrovias e hidrovias ficou em segundo plano. Problemas na rede rodoviária. A rede rodoviária brasileira apresenta muitos problemas. Falta de pavimentação em muitas rodovias, má conservação, com a consequente perigo de acidentes para os motoristas, sinalização deficiente, mau escoamento da água da chuva, além da baixa densidade rodoviária para um país de imensa dimensão territorial, como é o caso do Brasil. Então, nós vamos falar então sobre a rede ferroviária. No ano de 1954, ou seja, 2 anos antes da implantação das grandes indústrias montadoras de automóveis no Brasil, a extensão de redes ferroviária brasileira era cerca de 38 mil quilômetros quadrados. A Argentina, com área territorial que corresponde a cerca de 1/3 do território brasileiro, possuía 42 mil quilômetros de ferrovias. E os Estados Unidos, com a área semelhante à do Brasil, possuíam mais de 320 mil quilômetros de vias férreas e já tinham realizado, desde o final do século XIX e início do século XX, a ligação ferroviária do litoral do Oceano Atlântico até o Pacífico, integrando o território de leste a oeste. Além da pequena extensão ferroviária, as linhas férreas brasileiras eram periféricas, concentradas espacialmente e não integravam todo o território brasileiro. Considerando que, nessa época, a economia brasileira tinha por base a exportação de bens primários, produtos agrícolas, minério, etc. As ferrovias foram construídas com o objetivo de ligar áreas de produção e escoar produtos até os portos marítimos de onde eram exportados, principalmente os portos de Santos, Rio de Janeiro e Vitória. As ferrovias nos dias atuais. O Brasil chegou no ano de 2016 com 30.576 quilômetros de ferrovias, extensão menor que em 1954, pois desde então foram desativadas linhas que perderam importância econômica ou que davam prejuízo em virtude da falta de modernização, da morosidade no transporte e da concorrência das rodovias. Somente nos anos de 1990, a atenção governamental voltou-se para as ferrovias. Isso ocorreu por causa da necessidade de transportar produtos agrícolas, soja, milho, algodão e os minérios, tudo isso em decorrência da expansão das fronteiras agropecuária e mineral em direção às regiões centro-oeste e norte e ao estado do Maranhão. Apesar dos avanços nos últimos anos, o Brasil ainda apresenta baixa densidade de rede ferroviária em relação ao território. 3,4 km de linha férrea por 1.000 km² de território, enquanto outros países apresentam redes ferroviárias mais densas, a exemplo da Argentina, com 12, a França com 60, Japão com 62, a Alemanha com 130
e Estados Unidos com 34 quilômetros de linha férrea por quilômetro quadrados de território. Vê assim que no Brasil a densidade ferroviária é baixa e a rede ferroviária não integra completamente o território nacional. Rede aquaviária. As aquavias ou hidrovias, isto é, os rios, lagos, mares e oceanos, também representam um importante papel na integração do território por meio do transporte de passageiros e cargas. De modo geral, para o transporte de cargas, esse é o modo de menor custo, pois com 1 litro de óleo diesel transporta-se uma carga de 575 toneladas por quilômetro, enquanto na rodovia este volume de combustível transporta 30 toneladas de carga e na ferrovia 125 toneladas. É por essa razão que muitos países do mundo têm investido na adaptação das suas vias fluviais para torná-las navegáveis, por meio da construção de canais, desvios de curso d'água, barragens e eclusas. Aquavias interiores. A rede hidrográfica brasileira possui uma extensão de 40.635 quilômetros, extensão maior que a linha do Equador, que possui 40.000 quilômetros. De toda a rede hidrográfica brasileira, 22.037 quilômetros são economicamente navegáveis, ou seja, podem ser utilizados economicamente para o transporte de cargas e passageiros. Essas hidrovias estão distribuídas pelo território. Cerca de 80% das hidrovias ou aquavias navegáveis localizam-se na bacia amazônica, aonde predominam os rios de planície, o que facilita a navegação. Essa bacia ocupa grande parte da região norte, região brasileira com a menor rede de rodovias e ferrovias. Assim, o desenvolvimento econômico regional depende das hidrovias, da criação e da manutenção de portos fluviais. Especialistas em transporte têm defendido que o transporte realizado por mais de uma modalidade, isso é, o intermodal, combinando trechos por rodovias, ferrovia ou hidrovia, deveria ser ampliado na Amazônia e em outras regiões do Brasil, como já é realizado na região centro-oeste e largamente em outros países. Assim, ocorreria efetivamente uma integração espacial e territorial, beneficiando a circulação de pessoas, com incentivo ao turismo e de produtos, exemplo, soja, milho, algodão, minérios, mercadorias industriais. Transporte marítimo. O litoral do Brasil é vasto, possui mais de 7.000 quilômetros de extensão, o que possibilita a instalação de portos e o transporte de produtos e pessoas. A navegação marítima é classificada em navegação de cabotagem ou costeira, realizada de um porto marítimo para um outro porto marítimo, mas dentro do mesmo país, e a navegação de longo curso entre portos marítimos de diferentes países. Por meio dos portos marítimos, o Brasil realiza a maior parte do comércio internacional, a exportação e importação. Vale ressaltar que a navegação fluvial ou marítima é a modalidade de transporte mais indicada para cargas pesadas e a granel. Agora vamos falar sobre a rede aérea. Apesar de a primeira empresa brasileira de avião comercial ter sido fundada em 1927, foi somente após a Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945, que o avião comercial se desenvolveu no Brasil. Aviões usados durante essa guerra foram comprados por pilotos brasileiros, dando origem a empresas de aviação comercial. No Brasil, por causa da sua enorme extensão territorial, a aviação comercial ou aviação civil assume grande importância na logística de transporte, graças à velocidade e à possibilidade de alcançar porções do território com poucas rodovias e ferrovias. O modal aéreo está entre os meios de transporte mais caros, sendo mais utilizado para o deslocamento de passageiros e cargas frágeis
de alto valor. No Brasil, o setor aéreo observou grande crescimento nas últimas décadas. Então, por hoje é só. Beijos, até a próxima.